Será que é hoje que a Positivo vai ser desmascarada? Atualmente eu tenho recebido muitos comentários nos meus vídeos sobre o Positivo Vision R15 falando de supostos problemas que esse notebook teria, principalmente por conta de alguns outros canais que acabaram citando algumas informações incongruentes nos vídeos. E já deixando claro, não, eu não tenho nada contra pessoalmente a nenhum canal que fez vídeo sobre Positivo e acabou citando algum problema de maneira errônea. O meu intuito aqui é esclarecer pro público em geral, afinal, como eu recebo muitos comentários, é melhor só fazer um vídeo explicando tudo do que ir por comentário em comentário, tirando aí a dúvida do povo. Então nesse vídeo eu vou citar de problemas até no SSD, até a bendita memória RAM e VRAM desse notebook que muita gente tá em dúvida. Então se você tá interessado em comprar esse notebook, velho, fica aí porque vai ser papo de nerd hoje. Antes de mais nada, já deixando claro, se você se sentir convencido a comprar esse notebook pelo que eu apresentar aqui, o link de compra dele vai estar aí na descrição. Vou deixar o link tanto do Mercado Livre e da Amazon, afinal você vê o melhor preço e também aonde você confia mais. E comprando por aí você me ajuda e não paga nada mais por isso. Então vamos por partes. Primeiro, quanto ao SSD. Eu recebi alguns comentários citando que esse notebook teoricamente só aguentaria 512 GB de SSD. E isso acontece porque aqui nas especificações do próprio site da Positivo, a informação de armazenamento é passada de uma maneira meio confusa. Porque aqui ele fala que tem um SSD de 256 GB NVMe, né, a velocidade, pipipipopopó, mas aqui no final ele fala capacidade máxima até 512. Isso eu vejo realmente como um erro de comunicação, assim, da Positivo. Só que o que acontece? Essa relação aqui de capacidade máxima de 512 GB é relacionado aos produtos que eles vendem. Ou seja, eles só vendem notebooks dessa linha com até 512 GB. Isso não quer dizer que você não pode fazer o upgrade para 1 TB, 2 TB. Porque a entrada em si vai reconhecer, entende? Não é um problema do notebook, ele é um notebook comum, todo notebook é assim. Isso é mais um erro de comunicação mesmo. Na verdade é o problema mais simples de eu esclarecer pra vocês, porque é só um erro de comunicação. Agora, um problema que também vi gente citando é sobre a memória RAM, e calma, eu já vou chegar no fator da VRAM dele, mas o que eu tô falando agora é em relação aos megahertz da memória RAM dele. Esse fator especificamente eu acredito que tenha acontecido por um motivo. Aqui no canal do meu mano MW Informática, inclusive muito do que eu sei de hardware hoje em dia é graças a esse cara aqui. O Miguel fez aqui, né, o upgrade de memória RAM e acabou ficando travado a frequência dela em 2666 MHz. E aí a gente não entendeu nada, né, porque teoricamente a frequência base desse notebook é 3200. Só que aí descendo aqui, ó, você já tem uma explicação belíssima do nosso querido Rodrigo Volta. Inclusive, muito obrigado, porque essa explicação vai facilitar demais aqui eu explicar pro público. Vou ler o comentário aqui pra vocês entenderem. Miguel, seguinte, tu tá usando uma memória gamer no laptop. Estas memórias usam extensão XMP. Isso é, a frequência base delas é 2666 MHz. E pra subir pra 3200 MHz, a BIOS teria que ter esta opção. E isto só está disponível em laptops gamers. Nenhum laptop standard, que seria esses basicão, tem ajuste de frequência de memória. Isto não é um defeito. Se você usar a memória do tipo verde, da Smart, a Data, a Epil, enfim, várias marcas aí que ele cita, com a frequência base de 3200, sim, ele vai funcionar a 3200. Pois a tabela GDEC na memória é nesta frequência. Laptops standard leem a tabela GDEC da memória e não XMP. Ou seja, resumidamente, o lance é você colocar uma memória RAM com uma frequência base de 3200 e que não seja game. Pra facilitar a vida de vocês, eu vou deixar o link aí na descrição da memória RAM com 3200 compatível com esse notebook pra funcionar perfeitamente. E um adendo à parte, o MW meteu até uma placa de vídeo externa no Positivo. O cara tá em outro nível. Mas enfim, dito essa parte aqui da memória RAM e também do SSD, agora vamos passar pra uma explicação que vai ser um pouquinho mais complicada. Presta atenção. Vamos falar da bendita VRAM desse notebook. Tô aqui com o GTA V aberto e vocês podem perceber que aqui na parte de memória, que seria a VRAM, não passa de 448 MB. Porque a VRAM desse notebook, teoricamente, é setada a 512 MB de RAM. E realmente, olhando aqui, né, o GTA tá rodando de boa, mas olhando aqui os números, você deve estranhar, pô, por que diabos tá 512 de VRAM ali? Não faz sentido. Então esse notebook vai ser muito mais fraco do que parece. Na verdade, não era nem pra ele ter aberto, por exemplo, o Red Dead 2 no meu vídeo de teste de jogos, então, se fosse assim. Pois é, você tá certo. Se realmente fosse 512 MB de RAM, ele nem abriria Red Dead 2. Isso porque esse notebook não tem 512 MB de RAM. Vamos lá, que esse é um tópico um pouco mais complexo, presta atenção. Explicando de forma bem superficial, a VRAM é basicamente uma memória RAM destinada à placa de vídeo. Por exemplo, aqui no meu notebook principal, a gente tem uma RTX 3050, que é uma placa de vídeo dedicada. E essa placa de vídeo tem 4 GB de VRAM no caso. E aí você pensa, pô, se ali tem 4 GB, aqui tem 512, o que é isso? Isso daqui é uma batata, então. Só que é aí que entra o pulo do gato. Assim como muitos notebooks, na verdade, acho que todos nessa faixa de preço, eles usam a placa de vídeo integrada. Isso significa que a placa de vídeo desses notebooks estão integradas ao processador. Ou seja, a GPU é integrada à CPU. Então já temos aí uma diferenciação clara que esses notebooks usam aqui a placa de vídeo integrada, ou seja, eles usam só a CPU. Sendo assim, eles não precisam de uma VRAM dedicada
dedicada à placa de vídeo. Quem gerencia o uso de memória RAM desses notebooks é o próprio Windows, o próprio sistema operacional. Ou seja, aqui pode até aparecer 480, 512, porque esse número não importa. Porque assim que esse processador perceber, pô, opa, tô precisando de mais memória RAM aqui, o próprio Windows vai ajustar dinamicamente essa VRAM aqui, puxando a memória RAM padrão do notebook. E é por isso que ele vai conseguir abrir jogos que teoricamente não abririam aqui com esse número de VRAM. Porque no final das contas ele tem sim mais gigas do que aparece aqui. Ele tem sim memória RAM suficiente pra rodar games. Pra ficar mais claro ainda, eu peguei aqui um cara que pegou um Ryzen, nesse caso aqui ó, o 5600G, e fez a alteração na BIOS de 512 versus 4 GB versus 8 GB de VRAM. Ou seja, é a mesma configuração, a única coisa que ele mudou é que na BIOS ele alterou quanto de RAM que o processador, né, no caso a GPU integrada, podia usar. E dando play no vídeo, você percebe que não existe diferença de FPS. Tendo 8 GB de RAM ou 512, a diferença é pífia, é tipo inútil, não muda nada. Porque como eu citei, quem gerencia isso é o Windows, não importa qual número que você coloca, no final das contas ele vai pegar a memória RAM que tá ali do sistema e vai tacar pra GPU. Ah, Eric, mas a BIOS desse notebook é capada, ela não tem essa realocação dinamicamente. Cara, mesmo que isso fosse possível, como que você me explica isso daqui? Aqui no meu teste em jogos que eu fiz nesse notebook, eu demonstro aqui as configurações do GTA V. Como vocês podem perceber, ele já aparece aqui que tem quase 4 GB de memória RAM dedicadas à placa de vídeo, o que já é um tanto quanto irônico, afinal de contas, teoricamente ele teria 512, mas eu já provei pra vocês que ele não tem. Só que tendo aqui esses 4 GB de RAM como se fosse, assim que eu faço o upgrade, né, eu faço aqui, ó, mostro pra vocês fazendo o upgrade, e quando eu volto pro GTA V, dessa vez tendo 16 GB de memória RAM, deixa eu botar aqui nas configurações, você já pode perceber que agora ele tem 8 GB basicamente alocados à placa de vídeo. Ou seja, o próprio notebook percebeu que após eu fazer o upgrade, ele podia pegar mais RAM pra poder usar na placa de vídeo. Resumidamente, o tal problema de 512 MB de VRAM não existe. Como vocês viram, não faz sentido, ele nem sequer abriria a Red Dead 2 se tivesse 512 MB de VRAM. Essa confusão é causada justamente porque as pessoas não conseguem diferenciar esse lance da placa de vídeo dedicada da integrada. A placa de vídeo integrada vai alocar dinamicamente a memória RAM. A VRAM só importa para placas de vídeos dedicadas. Enfim, espero que tenha dado para vocês entender, espero que minha explicação tenha sido boa o suficiente. Dúvidas, podem comentar aí embaixo que eu vou tentar responder todo mundo, eu sempre dou coração pra geral aí. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria complementar aqui do porquê isso acontece, por que tem tanta gente espalhando essa desinformação. E aqui eu não digo nem dos youtubers não, eu acho que genuinamente alguns youtubers techs acabaram passando essa informação errada, realmente porque não sabiam. Eu tô falando aqui em relação ao público mesmo, por que o público tem tanta má vontade? Primeiro de tudo, e o mais óbvio, é porque é simplesmente um notebook da Positivo que é bom. O pessoal tá simplesmente esperando o primeiro deslize pra poder tacar pedra a todo custo nesse notebook. Então é óbvio que a primeira coisinha que citassem como ruim, eles iam cair em cima como se fosse o maior defeito do século. E o pior é que esse tal defeito nem existe. E o mais bizarro que eu percebo disso é que muitas das vezes é por ego. A pessoa simplesmente vê um notebook da Positivo sendo melhor do que a compra que ela fez, por exemplo, de um Galaxy Book, de um Asus VivoBook, e ela automaticamente associa aquilo como, tipo, você tá falando que eu comprei um notebook errado? E aí ela começa a defender com unhas e dentes a compra dela como se ela fosse dona, como se fosse CEO da empresa. Irmão, relaxa, daqui a um mês vai sair um notebook que vai ser melhor do que esse Positivo e tá tudo bem. A indústria evolui, não é porque saiu algo que seja melhor do que o que você comprou custando o mesmo preço que a sua compra foi errada. É a mesma coisa que acontece em guerra de console, que o pessoal que odeia a Nintendo é porque tem um Xbox e um PlayStation, e respectivamente quem é da Nintendo e acaba odiando a PlayStation é porque também não tem o da Sony, e aí ficam essa briguinha de tipo, o meu é melhor que o seu, você comprou errado, sendo que todo mundo só quer se divertir com videogame, tá ligado? Então pra mim esse é o primeiro motivo que acaba fazendo essa desinformação rolar solta sobre esse notebook, e em segundo lugar porque o público acaba pegando informações de forma incompleta e pinta aquilo como verdade em tudo. Deixa eu dar um exemplo melhor pra vocês. Toda vez que eu faço um vídeo de notebook aqui no canal, alguém cita que se eu colocasse um monitor externo, ele ficaria mais potente. E cara, isso não é verdade pra todo notebook. O notebook fica mais potente quando coloca em um monitor externo, quando o notebook tem uma placa de vídeo dedicada, e essa placa de vídeo tá ligada diretamente à saída HDMI dele. E aí ele fica mais potente porque quando você coloca no monitor externo, ele desliga a placa de vídeo integrada do processador e usa só a dedicada. E aí ele ganha um desempenho, só que isso não vale pra notebook com placa de vídeo integrada. E aí o pessoal pinta isso como uma verdade absoluta sobre qualquer notebook, sendo que não é assim que funciona. Outro exemplo também é o lance de estar na tomada ganhar desempenho. Esse notebook mesmo aqui, quando eu fiz o teste em jogos, muita gente perguntou se estava na tomada. Estar na tomada não faz obrigatoriamente um notebook ser mais forte. Isso só vale para notebooks muito potentes, na qual a fonte deles entrega energia suficiente para o processador funcionar, né, em seu ápice, em seu topo de desempenho. Se você tá falando de um Positivo aqui com 25 watts de TDP máximo, a bateria dele vai entregar isso. Você não precisa usar ele na tomada, é só você colocar ele no modo desempenho
desempenho e ele já vai estar usando o máximo de processador. Então percebe que as pessoas pegam uma informação que não é mentira, por exemplo, o lance de ganhar desempenho no monitor e o lance de ganhar desempenho na tomada, só que elas esquecem dos detalhes que fazem aquilo realmente funcionar, que num caso é o lance da placa de vídeo dedicada e no outro é o lance do processador precisar de mais energia do que a bateria entrega. Então, enfim, velho, inclusive teve até gente falando que eu fui patrocinado pela Positivo. Cara, é muita má vontade com a Positivo. Ninguém falou isso quando eu falei bem do Galaxy Book. Ninguém falou isso quando eu falei bem do Asus VivoBook. Mas se eu falar bem da Positivo aí, não é possível, tá patrocinado. Ou o pessoal falando que é white label. Cara, não importa se é white label ou não importa. É um notebook bom e barato. Para de tentar desmerecer a marca, tá ligado? Enfim, deixa eu finalizar aqui, já falei demais. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, esclareci aí. Alguma dúvida pode comentar, como eu já falei. Deixa o like, se inscreve, faz a parada tudo do YouTube aqui, vocês estão ligados? Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!